Pessoal, tudo bom? Se não tiver, vai ficar. Olha eu aqui de novo. Pensei em ideias de conteúdo. Acho uma ideia interessante, que é bom para mim e para quem quiser acompanhar também. Vou estar fazendo a leitura da Bíblia Sagrada, certo? Vou estar dia após dia lendo um capítulo e tentando entender o que quis dizer. E vamos ver até onde vai, onde que isso vai nos levar, né? Vamos estar lendo, vamos estar iniciando do início, em Gênesis, a gente começar a entender o que ela quer dizer desde o início, né? Porque isso aqui é de mocota. A Bíblia ela é de mocota. Então a gente vai estar lendo, vamos ver o porquê que existe ela, quais são os conceitos, porque tem muita coisa que é interessante, pelo que você vê falar, pelo que ela diz em algumas páginas, porque isso que é mocota mesmo. E se você colocar nos dias de hoje, tem coisas que faz sentido, entendeu? E como é que a pessoa sabia que seria dessa maneira para ter escrito isso, entendeu? Então, por algum motivo, como surgiu, não sei. Vamos estar lendo, vamos estar descobrindo, né? Começar de Antigo Testamento, do início, onde tudo começou. E Gênesis. Primeiro livro de Moisés, chamado Gênesis. A criação do céu e da terra, e de tudo que nele se contém. Criação de tudo, né? Vamos ver como foi. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Oi, tá vendo? No princípio Deus criou os céus e a terra. O céu e a terra, pronto. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, era escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse-lhe Deus, haja luz, e houve luz. Só com a palavra, tá vendo? Teve o poder de falar, haja luz, surgiu a luz. Haja luz, houve luz, e disse, era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e a treva, dia e noite. Fez a separação do dia e da noite, da luz, da escuridão. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, tá vendo? E foi a tarde e amanhã. E foi a tarde e amanhã o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Vamos lá, eu baguncei tudo. Vamos ler de novo, para vocês entenderem. No princípio Deus criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse-lhe Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e amanhã, o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre águas que estavam debaixo das expansões e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e amanhã, o dia seguinte. E disse-lhe Deus, ajuntasse as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente,
árvores frutíferas que dê fruto segundo a espécie cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi tarde e amanhã, o dia terceiro, e disse-lhe Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anjos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi, e fez Deus os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo o réptil que a alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda ave de asa, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E Deus se abençoou, dizendo: frutificarei e multiplicai-vos, e encheis as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e amanhã o dia quinto. A criação dos seres viventes. Agora a criação dos seres viventes, né? E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi, e fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes dos mares, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes: frutificais e multiplicai-vos, e encheis a terra, e sujeitai-os a dominais sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva da semente, que estará sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, servos-ão para o mantimentos. Servirão para mantimentos. E todo animal da terra, e toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda ave, a erva verde lhes será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde e amanhã, o dia sexto. É isso aí, capítulo 1. Vou estar encerrando para não estar deixando longo. Vou estar lendo e gravando capítulo por capítulo para ficar mais interessante. Eu vou só estar lendo, fazendo a leitura, e vocês só vão acompanhando, vão interpretando, tentando entender o que quer dizer. Eu tenho certeza que ao longo do tempo eu vou estar lendo melhor, né? Porque eu estou colocando em prática novamente a leitura. Então vai ficar melhor para vocês. Esse é o primeiro capítulo, né, da Bíblia Sagrada. Quem quiser acompanhar já se inscreve. Você vai estar dando aquela força, aquela moralzinha pra gente. Vamos tentar bater pelo menos 100 inscritos aí. Vai estar começando a fazer live, né? E o dia a dia. Mas é isso, já se inscreve, deixa aquele like e acompanha para essa saga da Bíblia Sagrada. Vem comigo, vamos tentar entender o que quer dizer ela. Fechou? Mas é isso, forte abraço, valeu e até a próxima.